Boa noite, viajantes da madrugada. Como é que vocês estão? Boa noite, pessoal do Instagram, tá chegando aí. Boa noite. Estamos começando mais uma live aqui do canal Projeção da Consciência. Estamos ao vivo aqui no YouTube. Estamos ao vivo hoje no Instagram. E hoje eu vou abordar com vocês um tema, vai ser um tema específico, como alguns já viram aí. Eu anunciei ontem, eu acho que foi, de um assunto que eu já havia falado, venho falando, né? Que é sobre o looping, que é sobre situações de looping que alguns desencarnados vivem. Uma situação que é, infelizmente, algo muito comum hoje em dia, se vê no plano astral, pessoas que desencarnam e que ficam numa espécie de looping. E é sobre isso que a live de hoje. Boa noite, pessoal do YouTube. Boa noite, Cláudio. Boa noite, pessoal do Insta. Vão chegando. Hoje a live ela vai ser assim, gente, é um dos assuntos fundamentais, além de muitos outros, mas um dos principais temas que devem ser abordados, que devem ser falados sobre, que ocorre, né, no desencarne, que poucas pessoas falam. Porque, infelizmente, as pessoas hoje, no mundo inteiro, estão cada vez mais imersas nessa inconsciência. E a inconsciência e a falta de lucidez, ela pode e está levando muitos desencarnados a ficarem em looping. Então, é muito importante o tema de hoje, que vocês fiquem na live até o final. Então vamos lá. Hoje é terça, ontem eu coloquei um relato no Insta, eu já tinha falado sobre esse relato no YouTube há uns meses atrás. Falei ali brevemente sobre uma projeção astral consciente que eu tive, onde eu fui levada para uma espécie de cenário, né? E lá havia uma pessoa conhecida minha, né, que tinha sido um chefe meu e que tinha desencarnado e que estava preso na criação mental dele. E foi algo que não tinha sido a primeira vez que eu tinha sido apresentada para esse tipo de situação. Eu já tinha sido apresentada em outros episódios já no astral. Eu vou comentar depois durante a live aqui para vocês essas outras vezes que eu tive contato com esse tipo de situação. E é algo muito comum. O looping, após o desencarne, ele não escolhe caráter, ele não escolhe raça, ele não escolhe religião. Não tem algo que... Isso tudo não vai te proteger, tá? E vai ser aqui que eu vou explicar para vocês o que é isso e como também prevenir ficar nesse estado após desencarne. Poucos pensam, né, no pós-desencarne, né? Então tá todo mundo tão no automático aqui, tão preocupado com a vida material e vivendo aqui. E ninguém nem, às vezes, até esquece, né, que isso aqui é assim e que vai ter mais outras vidas ainda a se viver. E que depois daqui tem para onde a gente vai, né? Poucos pensam sobre isso. A maioria acha que é só não matar e não roubar que tá tudo bem, né? Só que não é bem por aí. Então, é para isso que eu tô aqui hoje, para abrir a consciência de vocês, para trazer mais lucidez para vocês. Então, vamos começar entendendo o que é o looping, o que é ficar em looping após desencarnar, afinal.
O looping nada mais é do que quando uma consciência desencarna, mas não tem lucidez suficiente para perceber que morreu. Então ela continua repetindo. Ela continua repetindo rotinas, como, por exemplo, ir para o trabalho, pegar ônibus, pegar Uber, arrumar a casa. Continua repetindo diálogos, hábitos, sentimentos, culpa, medo, cobrança, preocupação, ansiedade, estresse, dependendo do grau, né, de apego ao que ela está tão preocupada e como ela é em vida. Se ela fica em looping, isso também é uma das causas. Padrões mentais automáticos, tipo, tenho que fazer, preciso resolver isso aqui, é para ontem, meu Deus, meu trabalho, ai, 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 né? Tipo o chefe lá quando eu atendi. É uma preocupação, aquilo, né? Aquela realidade ali. Então, looping é quando a pessoa desencarna, não tem lucidez suficiente para perceber que morreu. Então, é toda pessoa que não percebe que morreu, que desencarnou, fica em um looping, vivendo dentro da sua realidade sem perceber que desencarnou. Isso é o looping, é não perceber que desencarnou. Simplesmente assim. É como se a consciência ela ficasse dentro de uma bolha criada pela mente dela, porque assim, o umbral, ele o plano astral ali, a parte do umbral, quarta dimensão, né? Ela é criada, tudo que tá lá é criado pelos desencarnados que estão lá, são criações mentais. Só que quem fica em looping, que é quem fica preso em looping, eles ficam dentro de uma própria bolha criada pela mente deles, tá? Ele não tá nem no plano físico, mas também ele não consegue ter clareza para acessar o plano astral que ele está naquele momento, tá? Então eles ficam na primeira camada astral, que é a crosta, fica situado nessa região, que é a primeira camada astral da quarta dimensão, que é a mais próxima da Terra, que é quando a gente sai do corpo e a gente acessa a nossa casa, que é quando a gente fica paralisado, em paralisia do sono, a gente vê o quarto. É nessa dimensão astral que normalmente essas pessoas em looping costumam ficar presas, que é bem mais perto, né? Pessoas que ainda não nem reconheceram que se deram conta que desencarnaram. E é assim, é como se a pessoa tivesse... é como se a pessoa tivesse revivendo e revivendo aquela vida dela de forma automática. Ela não percebe, ela fica ali, tá? Então tem gente que desencarna, que morre, mas a mente, ela continua viva no mesmo modo sempre. Ela não mudou, ela só continuou sendo quem ela já era. Vivendo como ela já vivia, sem lucidez, sem consciência, no piloto automático, preocupada, apegada a preocupações materiais, tá? Então, assim, a pessoa que está em looping, ela pode ficar, por exemplo, como que é na prática lá, né? A pessoa vivendo aquele looping. A pessoa, como se ela fica repetindo coisas que ela fazia aqui. Então, por exemplo, ela vai para o trabalho, né? Ela vai para o escritório, ela atende clientes, ela fala com o chefe, lá ela fala com os colegas de trabalho, ela resolve problema, ela sai de lá, ela bate cartão, ela vem para casa, ela dorme, ela faz tudo como ela já faz aqui. Ah, mas como assim o chefe, como assim se ela tá na realidade? Como que ela desencarnou? Como é que eles estão lá? Aí é que tá, eles não estão lá, é criação mental. Criação mental. Lembram? É diferente, tá? Mas lembram que eu dei um relato esses dias dentro de uma explicação sobre os pássaros, que os pássaros são futuros devas, blá blá blá, e que eu saí do corpo e vi a calopsita aqui no pátio, peguei ela e ela subiu na minha mão, e depois eu observei ela em todos os detalhes e percebi que ela era uma forma pensamento minha, porque eu tinha tanta vontade de pegar ela na mão, né, e fazer carinho, que eu criei aquela realidade. É um pouco diferente porque eu estava fora do corpo, eu não tinha desencarnado, mas é uma forma pensamento, foi uma coisa criada por mim.
E eu também tinha a lucidez de perceber que aquilo não era real. Eu olhei para tentar entender se era ou não. É diferente, mas é uma criação mental. Lá no astral é assim, a pessoa vai criar o escritório, ela vai criar todo o cenário como ela já conhece, ela vai criar as pessoas, ela vai criar os personagens, tudo igual. Às vezes até dentro de casa a pessoa não trabalha, mas a pessoa tem uma rotina onde ela não para, é cuidar do filho e aquela loucura e preocupação. Às vezes tem coisas mais pesadas envolvendo a casa ali, como brigas, discussões, ódio de uma pessoa com a outra e ficam ali naquele looping, né? Às vezes as pessoas que sofrem acidente podem ficar repetindo aquele acidente, ficar preso naquele pequeno momento que ocasionou o desencarne. Acontece também esses casos, né, que a pessoa fica ali revivendo o desencarne, como se a pessoa literalmente estivesse presa num replay, né? Um replay da própria vida, do próprio dia a dia. E por que que o looping acontece? Por que que tem pessoas que passam por isso quando desencarnam? Isso acontece... Tá desfocando a minha câmera aqui. Isso acontece por 3 fatores principais. O primeiro fator é que mais acontece com todo mundo, com a maioria, não vou dizer todo mundo, né? Mas com a maioria das pessoas hoje. E tá cada vez pior. Que é a pessoa vive anos e anos no modo robô. E além de viver no modo robô, ainda tem um agravante de viver no modo robô sem presença, né? A pessoa repete todo dia a mesma rotina, não muda nenhum detalhe, nem pegar um caminho diferente para variar um pouco, ou comer num restaurante diferente, ou fazer diferente um pouco aquilo ali, né? Para sair um pouco daquele padrão. Mas ainda por cima ela ainda faz igual e faz sem presença, faz mexendo no celular o tempo todo, fica hipnotizado no celular o tempo todo, faz as coisas e nem percebe, come mexendo no celular, vai no banheiro mexendo no celular, tá falando com a família mexendo no celular, tá no trabalho e não tá focado no que tá fazendo, e por aí vai, né? Faz tudo igual, pensa as mesmas coisas, só reage, não para raciocinar, só segue a manada, né? Não questiona as coisas, só faz porque todo mundo faz ou porque sempre foi assim. E aí, é claro, né, gente, desencarna, não tem treino de lucidez. Continua igual, continua fazendo e sendo igual. Então a consciência, ela continua repetindo porque ela não aprendeu a parar, entendeu? A gente não treinou a nossa consciência a parar, a dar pausas, a silenciar, a questionar, a ter lucidez, a prestar atenção, a olhar para as coisas, a largar o celular um pouco. Então, não contempla nada, não silencia. Então a consciência, ela não aprendeu, então ela tá no modo repetindo, replay, 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 replay. O segundo fator que prende as pessoas em looping quando desencarnam é o apego material, apego a uma identidade e ao controle. Porque o apego material, ele não é só sobre apego a bens. A gente tem também o apego à identidade. Tem pessoas que, mesmo sendo espiritualistas, se prendem a um personagem. Tipo assim, eu sou a dona da empresa tal, eu sou mãe, eu sou gerente, eu sou não sei o quê. Se prendem a uma identidade, sabe que não é aquilo ali, que é uma consciência livre,
mas se prendem, se apegam àquela identidade ali. Ao extremo, né? Ao ponto de, por exemplo, o chefe que eu fui atender estar lá assumindo ainda a sua função de gerente de banco, ainda mesmo desencarnado lá. Assumiu tanto aquela função, né? Colocou tanto o emprego e o trabalho em primeiro lugar que desencarnou e ficou preso lá. Ficou preso naquela realidade mental dele. Era uma pessoa ruim? Não era. Mas não tinha lucidez. Não tinha consciência dos próprios atos. O apego à identidade também pode-se dizer que pode ser um apego a um status. Eu sou isso, eu sou aquilo, né? Apego à rotina, apego a ter controle sobre as coisas, até mesmo medo de perder. Isso tudo é apego, tá? E aí quando por exemplo, o apego à identidade, que nem eu falei, né? A pessoa que se apega a um rótulo, né? Eu sou gerente, eu sou dona de não sei o que, eu sou o arcturiano não sei das quantas, eu sou não sei o que, né? Quando essa identidade que a pessoa se apegou cai, some depois do desencarne, inconscientemente a consciência dela entra num estado de negação. E aí, inconscientemente, a consciência dela cria um cenário que faça sentido aquela pessoa continuar existindo. É como se, assim, tipo assim, é para manter funcionando essa pessoa, para manter ela viva, vamos dizer assim, né, existindo, cria inconscientemente o cenário que ela se sente existindo. Porque ela se identificou tanto com aquilo ali, se apegou tanto àquilo ali, que inconscientemente a pessoa cria aquilo ali. Né? O exemplo do chefe que eu mencionei no relato de ontem. Né? A pessoa era tão apegada ao emprego, tão apegada à rotina, às preocupações ali, que estava lá no meio do banco, lá, imprimindo papel, pegando o contrato, igual como ele já era aqui. Preocupado total com aquilo ali, como se ele fosse o gerente do banco, como se aquilo ali fosse a missão dele, né? Fosse a identidade dele. E para quem me perguntou nos comentários, vários comentários mais lá no Tico e Teco, né? Se ele foi ajudado, eu não sei. Mas no dia que eu fui lá falar com ele, ele não aceitou ajuda, ele riu, ele deu risada, ele não acreditou. E normalmente é assim que se fica, né? A gente não, Deus me livre. Mas a pessoa ela não acredita. Ela não aceita, ela não acredita, ela não te ouve, ela tá tão cega ali que ela tá imersa, ela não tem lucidez. E o terceiro fator que faz com que as pessoas fiquem assim após o desencarne são sentimentos, cargas emocionais repetitivas, culpa, medo, raiva, ansiedade, preocupações, medo do futuro, né? Ansiedade, né? Raiva de alguém ou de uma situação em particular. Então, essa pessoa que tem esses apegos a esses sentimentos, ela pode sim, se ela faz isso e sente isso repetidamente durante a encarnação dela, ela desencarna e ela vai continuar presa no mesmo padrão, porque a emoção, ela vai ser o combustível que vai manter a pessoa ali. A pessoa está acostumada a sentir aquilo ali. Aquilo ali é o normal para ela. Ela não para, ela não questiona, ela não silencia, ela não raciocina, ela só reage. Ela não para, ela não tem lucidez, ela não tem consciência. Essa situação aqui, esse terceiro fator que é preso por os sentimentos, eu vi
uma situação assim. Eu vi 3 situações, 3 mais específico 3, de looping. Essa que eu vou falar agora foi a segunda vez que eu vi. Que eu tava dentro de uma espécie de hotel, no astral, e eu vi uma cena de um casal que desencarnou ali. Foi assim, a mulher se jogou, ele jogou a mulher da janela e depois ele se jogou, entendeu? E eles desencarnaram juntos ali, naquele local. Só que eles se odiavam tanto, brigavam tanto, discutiam tanto, tinham tanta raiva, né? Tanta energia densa ali unindo os dois, e raiva e discussão, que eles desencarnaram naquele estado mental de extremo descontrole, né? Que quando eles desencarnaram, eles continuaram discutindo, brigando. Eles caíram lá embaixo, eles caíram da janela, caíram lá embaixo, levantaram do chão, continuaram discutindo, blá, 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 discutindo e tal. Inclusive eu tentei ajudar a moça, né? Porque eu não sabia o que estava acontecendo, tentei esticar minha mão para pegar a moça, para defender ela do cara, e aí o mentor apareceu e me segurou e disse que não era para mim me envolver. Aí ele me explicou, né, o que estava acontecendo. E dali eles já subiam lá para cima de novo, e ali ele já empurrava ela de novo e se jogava junto, e daqui a pouquinho se pegavam lá embaixo de novo e discutiam e ficavam ali, repetindo o desencarne, né? Mas presos àquela raiva que os unia até após o desencarne. Então eles nem notaram que tinham desencarnado. Tamanho apego a sofrimento que eles estavam, tamanho apego a raiva um do outro que eles estavam. Esse é um exemplo de pessoas que desencarnam presas a sentimentos assim, de ódio, raiva, culpa. E desencarnaram juntos ainda. Então imagina, um e outro alimentando a raiva. Imagina quanto tempo não vão ficar ali até que recebam ajuda, ou aceitem, ou se deem conta, ou queiram, né? Então, a regra do astral inferior é a seguinte: energia mais emoção mais crença igual ao cenário criado. Tudo lá é assim. Então a energia, ela vai, né, junto com a emoção que se sente, mais o que a pessoa acredita, o que a pessoa quer, se cria o cenário, se plasma, se cria, toma forma. Aqui também é assim, só que a gente não tem essa percepção porque a gente não está enxergando. A gente enxerga só o plano físico porque é na dimensão que nós estamos aqui com o corpo físico. Mas se a gente sai no plano astral com o corpo astral, a gente vai ver como que é. Cheio de forma pensamento, cheio de situações. E assim, olha que louco, né? O plano astral, ele é muito louco, assim, porque as coisas se plasmam lá, gente, conforme é mais com o que tu sente em relação àquilo ali, né? Então, às vezes, não é exatamente o que é, mas é como tu sente aquilo ali. Então, uma vez eu passei no astral e tinha uma casa, tipo, bairros como aqui, né? Tinha uma casa e tinha a grama na frente, né? O meio-fio ali, a rua. E aí eu olhei para aquela casa e na frente da casa tinha alguns animaizinhos ali. Tinha um cachorro, tinha uma galinha, tinha um outro bicho que eu não lembro o que era. E eles estavam todos assim, sofrendo, eles estavam bem assim, bem forte de ver assim. Eles estavam sofrendo, mas não eram os animais, entendeu? Eram formas pensamentos, então provavelmente ali poderia ter sido um descarte de bichos mortos, poderia ter sido um descarte de magias, né, com animais mortos, e quem olhava para aquele lugar, quem passava ali olhando aquele lugar, lá no plano físico provavelmente, vendo aquilo ali, aqueles animais mortos ou animais que foram enterrados, as pessoas emanavam aquela emoção de animalzinho sofrendo, olha só que sofrimento, para que fazer isso? Olha só, o cachorrinho foi enterrado ali. Então, as pessoas vão dando formas.
E aí lá no astral, o que que tinha? Tinha a galinha, toda esgualepada, sofrendo, um cachorro todo esgualepado, só que não era um animal, era a forma dos pensamentos das pessoas. Então, a emoção, ela cria cenários, cria formas, pensamentos no astral. E aí vocês perguntam para mim assim, mas esse tal de looping, ele é um umbral, afinal? Ele é um umbral? Dependendo do padrão vibratório, sim. Tá? Mas não é aquele inferno, né? Aquela lamaçal lá que as pessoas imaginam, tá? É mais como se fosse uma bolha, como eu disse para vocês, ou um limbo mental, tipo um limbo mental, né? É como se a pessoa que tá ali, a pessoa que tá vivendo aquilo ali, ela tá meio que dentro de uma espécie de sonho. Ela fica dentro de uma espécie de sonho, de transe. É uma prisão psíquica. Uma prisão psíquica. E ela fica repetindo aquele sonho, aquele transe, repetindo o sonho, repetindo, né? E nem todo limbo, nem todo a situação, a bolha de looping que a pessoa fica tem obsessor. Não é em todo caso, mas às vezes tem. Depende do caso. Se a pessoa ela tem, por exemplo, obsessores de vidas passadas e ela passou a vida inteira dela encarnada tendo um obsessor ou obsessores de vida passada e ela não quitou nada, ela não resolveu nada, ela não fez nada que fizesse aquelas pessoas desintonizarem dela, quando ela desencarna, ela continua ainda conectada com os mesmos obsessores de vidas passadas, que muitas vezes se aproveitam da situação vulnerável da pessoa que desencarnou e não sabe que desencarnou, para ficar zoando a pessoa, para ficar alimentando o looping dela, para ficar enganando ela, para ficar tirando sarro, pregando peças, fazendo pegadinhas. Tem mais isso ainda. Que pode acontecer, sim. Tá? Mas na maioria dos casos, quando não tem, né, obsessores de vida passada, é só a pessoa dentro do seu limbo mental mesmo, dentro da sua própria prisão psíquica. Aí vamos supor que vocês saiam do corpo em projeção astral, consciente. Como que vocês vão identificar que alguém está preso em looping? Você vai olhar para o astral e daqui a pouquinho tu olha para uma cena de alguém no astral e como que tu vai identificar que aquela pessoa está presa em looping? Se tu for tentar falar com essa pessoa normalmente ela não vai responder, não vai te responder. A maioria delas nem vai perceber a tua presença. Primeiro sinal. E ela não para de fazer o que ela está fazendo. Normalmente ela não para. Tá? Ela tem uma expressão neutra, uma expressão vazia, sem... Não tem expressão, assim. É tipo um transe mesmo, tá? E ela fica repetindo frases, ela fica repetindo. Como se ela estivesse presa num roteiro, assim, vivendo ali, né? Aquela cena, vivendo, revivendo. No caso do chefe, ele me notou, ele me viu, ele falou comigo, mas por quê? Porque aquilo foi uma intervenção para ajudá-lo. Então o mentor estava ali ajudando. Então tem passe energético, tem passe magnético, tem doação de energia, tem um trabalho energético junto ali que faz com que a pessoa nos perceba e tenha essa troca. A pessoa tem um pouco de clareza, né? Para ver, para se dar conta de algo, em até certo ponto, né? Mas se tu for pro astral, sai do corpo e for pro astral e tentar abordar alguém assim que tu nem conhece, que nem te conhece, vai ser esse cenário aí. Inconsciência total.
Vai tentar falar, a pessoa não vai acreditar, vai tentar falar, a pessoa não vai entender, não vai te dar ouvidos. Já teve um rapaz que comentou um vídeo meu que ele falou de algo assim que aconteceu na casa dele, ou que acontece, não sei se já resolveu, não me lembro. Que o avô dele, se eu não me engano, era avô que morava com a família, desencarnou, e quando ele saiu do corpo, que ele é projetor, né, ele saiu do corpo consciente e ele viu o avô. E o avô não tinha percebido ainda que tinha desencarnado. E aí, toda vez que ele saía do corpo, ele ia lá tentar falar com ele, tentar conversar. E ele já tinha tentado algumas vezes e o avô não acreditava, o avô não entendia, achava que era brincadeira, que era besteira. E ele disse que a meta dele era continuar tentando. E inclusive nesse caso do avô dele, esse avô dele tinha obsessor de vida passada. Ele disse que via, inclusive, ele achava até, ficava muito triste pela situação porque os obsessores ficavam tirando sarro dele, né, do senhorzinho. Batiam na porta da casa dizendo que eram cobradores dele, que estavam ali para cobrar dinheiro que estava devendo, e tirando sarro, né, explorando a situação da pessoa, né. E ele estava nessa luta de, toda vez que saía do corpo, ele tentava ajudar de alguma forma o vô. Só que o vô não, até o presente momento, né, não acreditava. Eu até nem sei como é que se finalizou essa história aí. Não me lembro agora, faz tempo que ele relatou isso. E quanto tempo que dura um looping? Não tem como definir tempo, tá? Depende muito do apego que a pessoa tem, depende muito da densidade da pessoa, do campo da pessoa, depende muito da lucidez que ela teve em vida, depende muito da ajuda espiritual que ela vai ter, depende muito do merecimento que ela vai ter. Porque isso também tem, tá? Tem isso também. Depende também dos laços que ela tem com os encarnados que ficaram, porque às vezes o próprio encarnado que fica do lado de cá acaba alimentando o looping da pessoa. Por exemplo, um casal que se odeia, que como aquele que eu olhei lá, que eu vi lá no astral, né, que se desencarnaram e continuaram brigando, um casal que briga muito, que se odeia muito, que viviam naquela realidade, a mulher, por exemplo, desencarnou e ela ficou no looping de raiva, né? Se a pessoa que está aqui ainda continua emanando esse sentimento para o desencarnado de ódio, de raiva, mesmo a pessoa desencarnada ainda continua alimentando esse cordão, ele vai continuar alimentando a situação que a pessoa está lá. Não vai liberar a pessoa. Vai só contribuir para que o looping dela permaneça e perdure por mais tempo. Tá? Mas é importante que vocês saibam que não é eterno. O looping, ele tem um momento que ele acaba. Tá? Existem vários cenários, vários casos. Vai ser igual para todo mundo se acontecer? Não vai ser igual, porque tem várias coisas que estão envolvidas, como eu disse, o grau de apego, o grau de lucidez, as ligações kármicas, as ligações com os encarnados, tá? O merecimento da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que desencarna, que foi uma boa pessoa, que fez coisas boas, mas que ficou presa numa realidade porque não tinha lucidez, é diferente de uma pessoa que desencarna, que também não tinha lucidez, mas era uma péssima pessoa, era uma pessoa que sentia raiva, uma pessoa amargurada, uma pessoa vingativa. É diferente. Há um merecimento diferente. Então é provável que essa pessoa que sentia raiva e que não queria evoluir, sabe? Pessoas amarguradas, ruins, elas fiquem por muito mais tempo dentro do seu looping para continuar, para se dar conta sozinha, ou vão recebendo assim, ó, em doses homeopáticas a ajuda. Só que cada caso é um caso, não é igual para todo mundo, tá, gente? Eu tive um caso na minha família, que eu não vou abrir muito, óbvio, né? Mas eu tive um caso na minha família onde eu auxiliei nesse processo. Foi uma pessoa que desencarnou e que ficou presa num looping, que é simplesmente não reconheceu que desencarnou. Só que nesse caso ele foi mantido por um tempo dessa forma para a própria proteção dele, psíquica dele. Porque ele era uma boa pessoa, ele tinha feito coisas boas, ele era uma pessoa
que ia sofrer um impacto sabendo daquilo naquele momento. Então era necessário um preparo devagar, um esclarecimento aos poucos, para que quando ele soubesse, para quando ele acordasse daquele looping, né, ele sintonizasse com frequências melhores. Se ele fosse informado de supetão, né, ele ia ficar inconformado, ele ia ficar triste, a minha família, não, a tristeza ia vir, e aí ele ia ser conectado, ele ia se conectar com zonas de tristeza, de sofrimento, e ele, o processo dele não era para ser assim, entende? Então foi feito todo um processo de, aos pouquinhos eu ia lá, aos pouquinhos a família também ajudava ele fora do corpo, não lembravam de nada, totalmente inconsciente, mas elas ajudavam. E aí, aos pouquinhos, a pessoa ela vai recebendo ajuda, os mentores vão dando passe, magnetizando, né? E até chegar o momento, tá? Então, cada caso é um caso. E como que é quebrado, né? Como eu bem disse agora, como que é cessado esse looping? Quem tá no astral vivendo em looping, preso, né? Como que é feito esse resgate? Como que é quebrado esse looping? Tá? A primeira forma é a interferência dos amparadores, né? Os mentores, eles vão aos poucos enviando energia, magnetizando a pessoa, criando brechas e pistas dentro do cenário dela para ver se ela se toca sozinha, para ver se ela se dá conta sozinha por si só do que está acontecendo. Às vezes eles podem adormecer a pessoa e levar ela para um local de assistência, só que depende muito do contexto, né? Cada caso é um caso, então pode ser que dependendo de toda a trajetória da pessoa, do merecimento, da vibração, babá, a pessoa ela seja adormecida e seja levada para esclarecimento, blá blá blá, tá? Depende muito do caso. Os mentores eles vão provocar questionamentos, então eles podem trazer projetores astrais para conversar com aquela pessoa, se conhece a pessoa, ou podem trazer familiares inconscientes fora do corpo também para conversar fora do corpo, para trazer questionamentos, doar energia, tentar dar pistas, fazer a pessoa entender, né, de uma forma mais familiar, né, menos, não tão pesada. Então, o resgate no looping, ele é feito por magnetização dos mentores, né, por essas inserções de pistas, aos poucos, às vezes por choque de lucidez, às vezes é de cara já, dependendo do caso, é sim trazido já o recado, e às vezes a pessoa, naquele momento, ela escuta e ela aceita, então ela toma choque, realmente ela abre a lucidez, né? Ou daquelas outras formas que eu falei para vocês aqui, agora, né? Agora, como que a pessoa que tá no looping consegue se desvencilhar do looping? Se conseguir, né? Se conseguir sozinha. Depende da situação que ela tá, ou o que tá prendendo ela ali. Às vezes é uma culpa, ou outro sentimento. Então, às vezes, um arrependimento que ela tenha sincero, que venha de dentro, faz ela quebrar o padrão. Às vezes, o perdão que ela sente, que ela tem lucidez para sentir, quebra o padrão. Às vezes, lembrança de coisas que ela aprendeu aqui sobre espiritualidade podem quebrar o padrão. Emoções elevadas que a pessoa sente podem quebrar o padrão. Tá? É raro, mas acontece. Quando a gente questiona as coisas, também ajuda para quebrar esse padrão lá, se ficarmos presos em looping. Por exemplo, a pessoa que está em looping, se ela se questionar, se ela está acostumada a fazer isso aqui, ela vai fazer isso lá. Se ela está acostumada a pausar, a parar, a silenciar
enquanto está aqui vivendo a vida física, ela vai fazer isso lá também. E isso pode ser a quebra do looping. Por exemplo, por que eu estou repetindo isso? Por que eu estou repetindo isso? Né? Ou eu vou parar um pouquinho para descansar, para pensar, para silenciar, e daqui a pouquinho... Tá estranho aquele... Minha cozinha tá estranha? Mas o que é aquilo ali? E aí começa a observação. Ou, que dia é hoje? Que dia é hoje? Que dia é hoje? Mas isso, tal, tal, tal. Ou às vezes a pessoa começa a se perguntar por que ninguém tá me ouvindo? Por que ninguém tá me vendo? Tá? Se a pessoa ela é questionadora, se a pessoa ela trabalha a lucidez enquanto está acordada, não fica naquele piloto automático, se ela silencia a mente, nem que seja por 5 minutos por dia, sem mexer em celular, sem mexer no computador, sem olhar televisão, apenas fica quieto, silencia a mente e contempla o céu, contempla o sol, pisa na grama, sei lá, só contempla o seu existir, ela já tem uma grande chance de repetir isso lá e quebrar o looping lá sozinha, tá? Então, o questionamento, ele é a chave para a pessoa sozinha conseguir sair de um looping depois do desencarne. O looping após o desencarne é um espelho do looping em vida que a pessoa já vive. Não é que a gente morre e entra num looping. A gente já vive em looping e a gente só leva isso com a gente. Simples assim. Ninguém muda porque desencarna. Ninguém eleva a frequência porque desencarna. Então a missão da gente é aqui e agora. Não adianta depois que desencarnou ficar chorando as pitangas. Vai ficar chorando as pitangas, vai ser pior ainda. Porque vai fazer sofrer mais, vai baixar mais a frequência e vai te prender mais ainda, mais tempo lá. Então tem que resolver aqui, tem que ter lucidez aqui, tem que ter presença aqui, tem que questionar aqui. Tem que parar de ser zumbi aqui. Como prevenir o looping? Acho que eu já falei, né? Como prevenir o looping? Viver no presente, silenciar, falei, né? Agora há pouco. Se autoanalisar. Será que eu tô repetindo o padrão todo dia? Será que eu tô só seguindo a manada? Nossa, eu tô aqui, ó. Por que eu tô fazendo isso comigo? Rolando vídeo curto até a hora de dormir? O que eu tô fazendo? O que é isso? Eu tô comendo, eu tô mexendo no celular, tô levando o celular pro banheiro pra fazer o número 2. Que isso? O que eu tô fazendo com a minha vida? O que eu tô fazendo com a minha consciência? Eu tô virando um zumbi, né? Questionamentos previnem o looping. Isso é mais fácil para quem já acredita no espiritual, né? Quem não acredita no espiritual já é mais difícil ter um questionamento assim, tipo, quem eu sou? O que sou eu? Para que eu vim? O que eu tô fazendo aqui? Né? O que previne mais o looping? Desapego emocional. Não é desapegar de tudo, até porque a gente, enquanto tiver um corpo físico e um corpo emocional, aqui, estarmos aqui encarnados, é difícil a gente não ter emoção. Mas é desapegar, né? Largar o controle das coisas, não ter medo. Até porque não adianta ter controle das coisas, que quase nada está sob teu controle, né? Não se apegar a sentimentos de amargura, de raiva, ressentimento, vingança, ciúme, inveja, tristeza, depressão, e tudo que a gente já sabe que egoísmo, né? Tudo que a gente sabe que não é legal. Né? Desapegar disso, começar aquela reforma. Oração, fazer oração ajuda também. Principalmente antes de dormir, também ajuda a gente ser um pouco mais lúcido.
É por isso que eu bato com vocês na tecla da lucidez, né? Por que o meu perfil aqui, o que eu trago no meu perfil o tempo todo? Lucidez. Porque esse perfil é um perfil de projeção astral, principalmente, porque é o que eu faço, né? Mas também é um perfil para todas as outras pessoas que querem melhorar, que querem parar de sentir tanto, sofrer tanto com a mediunidade, com o espiritual, né? É lucidez. A gente precisa ter lucidez aqui para poder ser lúcido no astral, nas projeções, e também para ser lúcido aqui. Sendo lúcido aqui, a gente vai sofrer menos e vai sofrer menos quando desencarnar. Então, meio que essa lucidez, ela também é um preparo para o desencarne. E o que a gente vê hoje é cada vez mais as pessoas estão menos lúcidas. Cada vez mais as pessoas estão virando zumbis. Tá cada vez pior a coisa. E com as tecnologias, né, ao invés das pessoas terem inteligência e usarem a seu favor, elas estão se deixando dominar. As trevas que usam o celular e as tecnologias, que é para coisas assim, estão deitando e rolando, porque as pessoas se deixam cair muito facilmente. Às vezes tem um obsessor tentando acessar uma pessoa o dia inteiro e a pessoa ela não está acessível, a pessoa está ali concentrada no que está fazendo, está vibrando bem, tem bons sentimentos, está vigiando os pensamentos. Só que daí o que o cara que quer acessar, o obsessor que quer acessar, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma coisa que ela nem vai nem desconfiar. Ele vai começar a botar coisa na cabeça dela para ela querer mexer no celular. Vai ver um videozinho curto. Vai lá olhar um videozinho curto. Quem é que vai imaginar que é o obsessor que está te inspirando a mexer nos vídeos curtos, hein? Quem é que vai imaginar que é? Aí a pessoa vai lá, né? Pega o celular e começa a mexer. E aí entra no estado de hipnose, de auto-hipnose, que eu já falei sobre isso. Aí começa a entrar em descoincidência o corpo astral do corpo físico, que é exatamente a abertura que ele precisa para poder fazer com que aquele pensamento que ele quer entre dentro da tua mente. E aí entrou. Aí tu parou de mexer no celular, tu começa a pensar naquela coisa e acha que é teu. E aí aquela coisa às vezes faz tu ficar triste, aquela coisa às vezes faz tu brigar com alguém, aquela coisa faz tu perder o sono, faz tu ficar ansioso, faz tu tomar aquele remedinho para se acalmar. Aí tá feito. Aí tá tudo... Conseguiu atingir o objetivo dele. Então a gente tem que ter controle sobre a nossa consciência, a gente tem que viver o presente. Mexer no celular todo mundo vai mexer. Eu mexo, todo mundo mexe. Aí eu trabalho com isso. Só que a gente não pode ficar imerso em coisa que não agrega ou ficar por muito tempo. Coloquem limites em vocês. Estipulem 15 minutos por dia e não fiquem 15 minutos. Fiquem um pouquinho, sai, daqui umas horas entra mais um pouquinho e vai ver coisas que agreguem, não um monte de bobagem, né? Então a gente tem que estar atento, gente, atento. O Saulo Calderon, né, que eu gosto bastante também, me ajudou muito no início das projeções, acredito que vocês conheçam também. Ele conta um relato que ele de uma situação de looping que ele atendeu no astral uma vez, que ele foi atender, que ele chegou numa esquina e tinha uma moça que tinha sido assaltada e foi, né, enfim, desencarnou no assalto. E no assalto os bandidos levaram o celular dela. Quem é que conhece essa história aí? E o Saulo chegou ali para ajudar aquela moça. Ela estava presa num looping naquela esquina e ela só repetia assim: cadê meu celular? Ai, meu celular, ai, meu celular, ai, meu celular. Ou seja, ela foi assaltada, ela levou, né? Foi assaltada, desencarnou naquele roubo e ela estava tão apegada àquele celular,
tão apegada ao celular, gente, que ela ficou presa naquele looping de preocupação. A preocupação não era nem a vida dela naquele momento, não era nem a situação, mas era o fato de ter roubado o celular. Só que o apego ao celular era tão grande no dia a dia dela que ela ficou presa ali. E ela só saiu daquele looping quando o mentor plasmou um celular pro Saulo e o Saulo deu para ela o celular e aí ela... Meu celular, não sei o quê. E aí ela continuou e saiu. Ela saiu dali, só que ela ainda não tinha percebido. Ela saiu ainda sem perceber, se eu não me engano. Mas assim... Conseguem entender como é fácil a gente desencarnar e ficar preso numa coisa assim? A maldade, ela também prende as pessoas em looping, tá? Inclusive, foi a primeira vez que eu fui apresentada ao looping, foi numa situação assim, que não foi nada legal, mas foi necessário. Onde eu tava no astral e eu tava vendo uma cena. E como eu não sabia que era uma espécie de looping, eu fiquei muito chocada porque eu achei que quem tava ali era o cachorrinho e era a criança. A situação era o seguinte, era no interior, era um cenário de roça, assim, né, no interiorzão, e tinha galinheiro, tinha aquele cenário, né, do pátio de uma casa de interior. E tinha um senhor ali, e aquele senhor, ele batia numa criança com, tipo, um relho, né, não sei se é assim que se fala, é relho, né, ele batia naquela criança e batia no cachorrinho da criança. E eu fiquei até meio chocada. E aí eu achei que era a criança e era o cachorrinho. E eu, nossa, não vou fazer alguma coisa e tal. Inclusive eu tentei fazer, fui de impulso, né? Mas não adiantou nada. Aquele senhor, ele tinha desencarnado e ele fazia aquilo em vida. Ele era mau. Ele sentia prazer em maltratar aquela criança. Ele sentia prazer naquela ruindade que ele fazia, que ele causava aquele cachorro e aquela criança. Quando ele desencarnou, ele estava tão apegado àquele prazer da dor e do sofrimento que dava para ele, que ele ficou vivendo em looping naquela realidade de maldade dele. E não era a criança e não era o cachorro que estava ali. Eram criações mentais do cachorro e da criança. Não eram eles, de fato, né? Quando eu soube, eu fiquei aliviada. Mas ele criou aquela realidade. Ele continuou repetindo aquela maldade e ali ele vai ficar. E até é mais seguro uma criatura dessas ficar numa situação de looping aí do que ficar num astral aí zanzando pelo umbral e acessando os encarnados e fazendo maldade, né? Então, cada caso é um caso. Às vezes é necessário a pessoa ficar ali o tempo que for necessário. Mas assim, isso também pode acontecer. Agora eu vou ver se tem alguma pergunta, gente, antes de finalizar a live. Eu vou entrar aqui no YouTube aqui para ver se o pessoal mandou alguma pergunta. Cláudio perguntou aqui, ó, no YouTube. Aqueles que estão aprendendo, lendo sobre o tema hoje, podem ficar presos em looping mesmo assim? Acredito que no momento do desencarne haverá dúvidas, mas também terão espíritos para auxiliar. Depende do caso, Cláudio. Se você estuda sobre tudo isso, mas mesmo assim tu é uma pessoa que vive no automático e tem tudo aquilo que eu falei apegado a preocupações e fazer tudo ao mesmo tudo sempre a mesma coisa e sem presença, dependendo do caso, pode acontecer de ficar assim. Como eu também disse, o tempo é diferente para cada um. Pode ser que por tu ter sido uma boa pessoa, uma pessoa mais, né, uma pessoa melhor e tal, dependendo também do que tá te prendendo ali, tu fica pouco tempo, né?
já se inicia um processo de te tirar daquela situação. Mas saber sobre isso ou ser espiritualista não liberta ninguém de estar preso num looping. O que liberta as pessoas de ficarem em looping é a lucidez que elas têm em vida. É se elas vivem a vida com lucidez. Fábio, essas formas, pensamentos ficam muito tempo no astral? Ficam um bom tempo. Bastante tempo, mas não tem assim um tempo específico, depende muito da intensidade com que ela foi criada, se não tem mais pessoas alimentando aquilo a todo momento, tá? Quantidade de pessoas que estão emanando aquilo ali, dando forma para aquilo ali. Eu vou ler o relatinho rápido aqui do Glauco, ó, que fez um atendimento de pessoa assim, presa em looping. Meu primeiro amparo foi justamente a uma pessoa que estava revivendo a própria morte. Lembra que eu falei que é raro, mas acontece? Quando fui levado ao local, à beira de um grande rio barrento, vi uma pessoa negra descer o rio, afogando. Ela descia e subia esticando os braços para fora da água. Logo depois ele passava novamente pelo mesmo local, se afogando de novo. Então fui levitando até o rio e o puxei pelos braços. Levei eles nos braços, levitando para a margem do rio e a coloquei no chão, embaixo de um pequeno telhado de palha. Então ele desapareceu e voltei para o corpo. Assim que abri os olhos, fui intuído que isso aconteceu na África. Então fui levado para lá em milésimos de segundos. Muito legal isso. Eu fui intuído que ele estava nesse looping de reviver a própria morte há muito tempo. Olha só que doido, né, gente? Isso acontece mesmo, hein? Acontece, né? A menina do celular, né, que o Saulo contou. E outros casos, né? Esse casal que eu falei que se atirou e caiu do hotel lá, da janela, né? Vejam só, né? Acontece, gente. Depois que terminar a live do YouTube, eu vou olhar para ver se ficou bom o áudio, tá? Que eu fiz as configurações, não sei, pessoal, tem uma pessoa aqui dizendo que não tá. Mas eu vou olhar depois como é que ficou. Se eu ver que não tá em condições de ser vista a live dessa forma, do YouTube, eu vou colocar a outra gravação no lugar, tá, pessoal? Para vocês poderem ver aí com um som bem limpinho. Mas eu acredito que não vai dar problema. Então é isso, gente. A live de hoje é sobre esse assunto e espero que vocês tenham absorvido bem aí, entendido muito bem como que funciona o processo. Hoje é terça, amanhã, aqui no YouTube, vai ter um vídeo. Eu fiz ele em 2 partes, tá? Sobre lucidez astral. Vocês que querem sair do corpo de forma lúcida e não sabem por que não saem, ou nunca saem, não sabem por que fazem técnica e não adianta. Ou vocês são projetores astrais, saíam ou saem às vezes com muita lucidez e tem vezes que não saem, ou às vezes ficam um tempão sem sair. Esse vídeo que eu vou botar amanhã no YouTube vai ser sobre isso. Vai ser em 2 partes. A primeira parte vai sair amanhã às 20 horas no YouTube. E na quarta que vem, a segunda e última parte. Esse vídeo, ele tá imperdível. Ele tá sensacional. Eu explico com muita clareza tudo que faz a gente ser inconsciente no astral.
Tudo que faz a gente ser zumbi lá, sair de noite do corpo e não ver nada, não atinar nada, não estar lúcido de si. Tá? Tá muito legal esse vídeo, gente. Amanhã às 20 horas aqui no YouTube vai ter o vídeo, primeira parte. Sem mais perguntas? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. O nome do meu canal é Projeção da Consciência. O link do canal tá aqui no meu perfil do Instagram. Sabrina falou aqui, ó, depende do tipo do desencarne, o looping, além de estar vibrando nesse processo, o tipo de desencarne não define looping, tá? Pode ser uma pessoa que morreu dormindo, como pode ser uma pessoa que morreu no acidente, pode ser uma pessoa que desencarnou afogada, né? Enfim, não, independente do tipo, tá? Não é isso que define, mas é a lucidez que a pessoa tem, é ela com a própria consciência. No fim das contas, é só isso, né, gente? É a gente com a nossa consciência. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Teve um comentário aqui no Instagram, ó. Aconteceu isso com um esposo de uma mestra da Umbanda. Ele desencarnou. Peraí, eu tô sofrendo aqui se eu posso botar o óculos, né? Ó, a lucidez aí, ó, falta de lucidez. Aconteceu isso com um esposo de uma mestra da Umbanda. Ele desencarnou e como ela era vidente, ela percebeu que ele não queria sair do caixão. E tiveram que vir a espiritualidade ajudar. Tem isso também, apego ao corpo físico, né? Só que ali não era looping, tá? Não é uma situação de looping. Pelo menos não me parece. Não sei se depois ele não ficou. Mas não. Isso é apego ao corpo. Pessoal, ele sabia que ele desencarnou. Ele sabia que ele desencarnou. Ele entendeu que ele desencarnou. E talvez ele não quisesse aceitar, né? Pode ser isso. Então tá, pessoal. A live fica por aqui. Vejo vocês no vídeo de amanhã às 20 horas sobre lucidez astral aqui no YouTube. E na quinta, mais uma live aqui, tá, gente? Uma boa noite para vocês, boas projeções e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Boa noite para vocês.